minha turma, mais uma aula Enem 2021, professor de Química, JP, e hoje estou trazendo mais uma correção do caderno azul, ok? Atenção, galerinha, para quem fez o Enem, caderno azul, questão 103. E os demais acompanham a posição dessa questão nos seus respectivos cadernos, beleza? Então, vamos fazer a leitura da questão e depois chegar à alternativa, de uma maneira explicativa, comentado passo a passo de cada questão de Química do Enem 2021, com o professor aqui, JP, beleza? Um técnico analisou um lote de analgésico que supostamente estava fora de especificações. A composição prevista era de 100 miligramas por comprimido. Princípio ativo, cuja estrutura está desenhada abaixo. Além do amido e da celulose, pouco interferem na sua composição e até mesmo nos seus efeitos. O técnico realizou os seguintes testes. Número 1, obtenção da massa do comprimido. 2, medição da densidade do comprimido. 3, verificação do pH com papel indicador. 4, determinação da temperatura de fusão do comprimido. 5, titulação com solução aquosa de hidróxido de sódio. Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado, porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada. O teste que permitiu reprovar o lote de analgésico foi o de número 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí, vamos às observações. Está aqui a fórmula estrutural do ácido acetil salicílico, conhecido como AS, né, pessoal? Um anti-inflamatório. Coloquei essas observações aqui para a gente comentar. Massa molar do respectivo, 180 gramas por mol. Ponto de fusão do comprimido, 135 graus Celsius. Densidade, 1,4 gramas por centímetros cúbicos. Ponto de ebulição, 140 graus Celsius. Então, a primeira, a gente já observa o quê? Analisando o primeiro teste que ele fez, obtenção da massa do comprimido. Então, só registrar a massa do comprimido não dá para poder dizer assim, está reprovado ou está aprovado. Precisa de mais parâmetros. Então, o item 1 não levou à reprovação. Então, era previsto 100 miligramas do comprimido. Então, só registrar a massa não é o suficiente. Então, fica incompleto. Precisamos de cálculos para poder chegar e dizer, ó, deu isso e isso. Então, podemos dizer que está fora das especificações. Tem algo mais palpáveis, de cálculos, né? De justificativa. Então, não é apenas só registrar a massa do comprimido. Então, 100 miligramas por comprimido. 2, medição da densidade do comprimido. Então, medir a densidade de um comprimido não é um parâmetro 100% para você dizer que está fora das especificações. Porque dentro do normal, a densidade é de 1,4. É uma propriedade específica, né, de cada composto. O ponto de fusão, o ponto de ebulição também são propriedades específicas que é característico de cada substância, como a água, como o ácido, como qualquer uma outra substância, seja ela sólida, líquida ou gasosa. Ou tranquilo? Então, não são parâmetros para dizer o comprimido está fora das especificações que era prevista, né, de 100 miligramas por um comprimido. Então, esses parâmetros não dá. Aí chega o indicador, papel de tornassol. Então, eu tenho uma solução de ácido, né, acetil salicílico,
e eu venho com aquelas fitinhas de papel tornasol. Tem ela, né, vermelhinha e tem ela azul. Em contato com o ácido ou com a base, ela muda de cor. Então, não é o suficiente para dizer, ó, está fora das especificações. Então, restou aí a de número 5, que diz uma titulação ácido-base. Uma titulação ácido-base quando reage com hidróxido de sódio. Então, através desse teste, é que é possível chegar a um resultado positivo e dizer, ó, foi reprovado porque encontrou 40% do que era esperado. Se o esperado era 100 e não encontrou 40, então está reprovado e não atende às especificações recomendadas pela Anvisa. Certinho? Então, esse fármaco aqui, que é o AS, com essas características, essas propriedades físicas, né? A massa molar da substância é um ácido. Então, olha só, uma carboxila. Então, eu tenho aqui, ó, o ácido a função orgânica, ácido carboxílico. E aqui eu tenho uma outra função orgânica éster. Tá? Então, só via de dúvida, eu tenho éster e tenho ácido carboxílico. Então, aqui é negativo, aqui é positivo. Quando reagir com hidróxido de sódio, você vai ter, ó, a interação do ácido com o hidróxido de sódio. Reação de volumetria, né? Ou titulação ácido-base. Onde eu tenho ácido mais uma base, vai produzir sal e água, correto? Então, aqui, pegando a parte aqui, final, a carboxila, que agora está juntinha com o sódio. Negativo e positivo. Então, formei um sal orgânico. Né? O benzoato de sódio. Ali, naquele exato momento, eu tenho benzoato de sódio. Só que aqui embaixo eu tenho o éster, que ele continua. Ó, o éster. Mas, o quê? Quando você pegou essa hidroxila aqui, o hidrogênio e a hidroxila da base, eles se interagem, formando H2O. A molécula de água, H2O. E o sódio e o oxigênio também há uma interação iônica, juntando e formando o composto orgânico, nosso sal orgânico, que é da família dos salicatos, né? O nosso ácido acetil salicílico. Então, eu tenho um sal orgânico e molécula de água. Então, eu tenho uma estequiometria, ácido-base, onde a proporção ela é 1 para 1. Então, ácido, base, sal e água. Então, a proporção é que você tem 1 mol de hidróxido de sódio e também 1 mol do ácido acetil salicílico. E você pode juntar a fórmula molecular, mas não vai enxergar toda essa reação que você acaba de fazer aqui, ó, um ácido com uma base. Você forma um sal orgânico. Por quê? Ácido e base, sal e água. Tanto vale para os inorgânicos quanto para os orgânicos. E aí, com isso, você tem a proporção estabelecida de 1 para 1, onde o número de mols, tanto do ácido, é igual ao número de mols da base. E isso a gente faz por uma reação de titulação, uma técnica de titulação ácido-base. Onde você tem, ó, olha o experimento utilizado. Você tem aqui uma bureta. Lembrar a vocês a técnica que a gente utiliza em laboratório. Uma bureta. Embaixo, usamos um Erlenmeyer. Vou mostrar o desenho aqui para você. Um Erlenmeyer. Uma bureta, tá? Aqui é só um esboço, pessoal. Temos aqui um suporte universal, uma garra para poder apoiar aí a bureta. Na bureta, eu posso ter tanto o ácido quanto a base. Mas como a gente quer saber a concentração do ácido, levando em consideração
a porcentagem que a gente pode aqui mostrar só por meios de situações, que não tem como calcular porque não deu dado suficiente no problema. Então, aqui eu tenho uma solução que é colocada dentro da nossa bureta, a gente coloca aqui uma solução que é titulante. E, no caso, eu vou utilizar aqui para representar para vocês o hidróxido de sódio. E se é uma solução que vai dentro da bureta, então nós precisamos ter a concentração da base e o volume da base, ok? Então, aqui nós temos uma solução titulante. Uma solução padrão. Por quê? Conhece o valor tanto da concentração quanto do volume que será gasto. Isso na titulação, ok? Eu estou mostrando aqui, não tem valores, tá? Não tem valores no enunciado. Mas eu estou contextualizando, mostrando para vocês como que a gente poderia encontrar exatamente a massa desse comprimido e o percentual, né, de ácido acetil salicílico, esse princípio ativo, em 100 miligramas do comprimido. E fazer a comparação. E redizer, ó, aprovado, está reprovado. É através dessa técnica que a gente consegue chegar e dizer se está dentro ou não dos parâmetros. Então, eu tenho uma solução titulante. Aqui vai aqui dentro da bureta. Preciso da concentração que é fornecida, pode dar a massa, pode dar a concentração, e o volume que foi gasto. O volume que foi gasto, você vai observar na hora. Esse aqui é o volume que vai ser gasto. Quantos mililitros serão gastos para poder neutralizar o ácido que está aqui dentro? Aqui dentro eu tenho que saber a concentração do ácido e o volume do ácido você já tem, tá? Esse volume aqui você já tem, você vai ter uma alíquota. Em laboratório, a gente faz todo o procedimento, né? Pega o comprimidinho de AS, né? Tritura ele lá no cadinho, né? Faz todo o processo de solução, purifica, faz tudo no laboratório. Se for preciso, a gente vai até cristalizar e ver em microscópio e ver o tipo de cristal que ali se tem, né? Tudo isso a gente consegue fazer. Muitas outras técnicas. Tem a técnica da difração, de raio-x, né? Dentro da cristalografia, nós trabalhamos muito com essa técnica. Então, aqui não é o caso, mas a gente consegue ir além. A concentração aqui é o X da questão. O volume do ácido, você vai ter e vai passar para cá uma quantidade já conhecida. A concentração da base, você também já tem. E o volume, você lê na bureta, que aqui vai estar cheinho, ó. A bureta vai estar cheia, né? 0, digamos aqui 25 mililitros. À medida que for consumindo, vai titulando. Vai diminuindo, você vai ver, para poder analisar. E aqui dentro nós utilizamos um indicador. Utilizamos um indicador ácido-base. Geralmente a fenolftaleína. Mas tem outros indicadores. Em meio ácido, você sabe que vai ficar incolor. Aqui dentro é incolor. Mas quando o hidróxido passar para o Erlenmeyer e o incolor virar para rosa, ponto de equivalência. Número de mols do H+, é igual ao número de mols do OH menos. Por isso que a proporção é o quê? 1 para 1. Vai lá. O número de mols do H+, igual ao número de mols da hidroxila. Com isso, você tem que parar a titulação. E aí vamos aos cálculos, você acha a concentração e da concentração você estima. Quantos por cento tem naquele produto obtido? Depois de toda a técnica de purificação. Ok? Então, esta questão, ela é muito interessante. Além de mostrar todo o princípio de reação ácido-base e trabalhar com a técnica de estequiometria, o teste 5 permitiu reprovar o lote desse analgésico. Uma vez que você trabalha com a técnica da titulação. Isso aqui é a técnica da titulação. Muito excelente essa técnica. Então, número 5,
Número 5, a questão E, que é o teste 5. Ele diz que o teste 5, titulação com solução de hidróxido de sódio. Através desse valor aqui, que é a concentração que você vai encontrar, com os outros dados adicionais, massa molar, densidade do ácido acetil salicílico, você consegue trabalhar cálculos para determinar a pureza, para determinar a massa desse comprimido e estimar quantos por cento de ácido acetil salicílico tem neste produto que foi encontrado, ou melhor, na massa que foi obtida. Ele diz que o esperado foi 100, só que apenas 40%. Diz aqui, por comprimido foi apenas 40%. Então, está reprovado o teste de número 5. Por meio do teste número 5, condições extras para poder você reprovar o lote. Ok? Então, ficamos com a questão 103, caderno azul, letra E, apenas o teste de número 5, tá, pessoal? Uma vez que o ácido acetil possui caráter ácido, e quando realiza a reação de neutralização, é determinada a sua quantidade no lote, mostrando que era 40%. Mostrou que era 40%? Então, chegou o cálculo aqui que você conseguiu estimar 40%. E comparado ao lote, então, ao lote lá diz que o comprimido é esperado, né? É o previsto 100. E realmente, se você analisar o fármaco na caixinha, quando você compra lá, ou na embalagem, é 100 miligramas. Só que através do cálculo de titulação ácido-base, chegamos a 40%. Aqui. Aí eu fiz toda uma, sabe, um esboço, uma tarefa aqui de mostrar para você. Além da reação estequiométrica, ácido-base. Ok? Mais uma questão, Enem 2021, caderno azul, questão 103, gabarito, letra E, que é o teste de número 5, explicado por meio tanto da reação, como também mostrei a técnica utilizada da titulação ácido-base para você chegar aos 40% e dizer que o lote está reprovado, fora das especificações da Anvisa. Um abraço e até a próxima. Reinaldo